Salve, gente! Começando mais um PGMB aqui neste canal bacana, legal, um canal Fitness. Claro. Um canal bem treinado, com a saúde em dia, isso. Com acompanhamento, que é importante, isso. Para você não ter problemas, para você não ter uma distensão, para você não malhar errado e crescer um músculo mais do que o outro, ficar com... Sabia que eu tava malhando essa semana, tava fazendo lá ombro e tal. Eu achei estranho, falei, meu braço esquerdo tá fraco. Eu fui olhar, tinha 7 quilos no braço esquerdo e 6 no braço direito. Estava sendo um personal. Estava sendo um personal. Não estava acompanhado com um profissional de educação física. Você estava desorientado. Eu estava desorientado, Charlão. Então, não fique desorientado. Tenha sempre ao seu lado um profissional de educação física. Nós trouxemos hoje ele, o tio João em pessoa. Parceiro, seja bem-vindo. Falou, Ilha. João Fala, do Clubinho, o tio João com a gente, aqui Isso no aí. PGMB. Vamos falar um pouquinho sobre a profissão de educação física, né? O educador físico é a profissão que já existe há bastante tempo, mas no Brasil foi regulamentada, Charlão, no dia 1º de setembro de 1998. E foi o nosso querido Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, que pediu que todo mundo esquecesse o que ele escreveu quando ele assumiu a presidência, que essa é outra história. Ele regulamentou, né, a profissão de educação física. É a Lei 9.696. E o profissional de educação física hoje, Charles, está em todas as áreas, está em todos os setores, né? Está no futebol, está nas clínicas de recuperação, está nos clubes de recreação, está nas academias, né? Onde já acho que já sempre estiveram, né? E escolas também. Inclusive a campanha do CREF 20, que é o CREF aqui de Sergipe, é justamente em cima das escolas, né? CREF 20 Escola, uma parceria que salva vidas, né? Eles estão levando esse mote, achei muito legal, parabéns aí ao CREF, né? Por essa campanha. Esse mês inteiro estão com a campanha falando sobre isso, né? Conscientizando a população da importância do profissional de educação física. CREF 20 aqui de Sergipe, né? Então, o profissional de educação física, Charlão, eu não sei se você sabe, né? Não sei se você sabe. Talvez. Ele incentiva e orienta as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável e mais ativo. Inclusive corrigindo aqueles alunos desatentos como eu, que estava com 6 quilos em um braço e 7 em outro, né? O profissional fala assim, garoto, aqui tal. Aquela pessoa que faz aquele tríceps tentando ficar igual o Charlão e faz errado e fica fazendo tríceps assim, não vai ficar nunca igual o Charlão, né? Ele vai lá e corrige a posição, o ombro, né? O jeito certo de você ficar com as pernas, tem que ter aquele negócio de bumbum pra trás, né? Que é um negócio esquisito, né? Mas pra você não sobrecarregar a coluna, né? Pra preservar a coluna. Preservar a coluna. Mas quem é que cuida de tudo isso? O profissional de educação física, porque nós, ignorantes, nós não sabemos disso. A gente que acha que é peso. Botou o peso, e aí o negócio vai. Mas não vai, não é assim. Então, a gente trouxe hoje, nós temos aqui ao nosso lado, um profissional de educação física, inclusive, antes, quando ele chegou aqui na educação física, tudo era mato. Não existia nem a profissão ainda regulamentada, né, Charlão? Mas o tio João já entrou, já no creme de la creme, né? Já entrou em 2008, já existia a regulamentação. Tio João, então conta pra gente um pouquinho o que te levou para a educação física, o que te motivou a escolher essa profissão. Conta um pouquinho pra gente. Então, desde a minha infância, né? Eu era envolvido com o karatê e logo peguei a faixa preta. Comecei com 12 anos, né? Sim. E aos 16 anos peguei faixa preta. E logo pensei, né? Como eu queria dar aula de karatê, eu precisava ter uma graduação em educação física. Então foi isso que me levou a fazer educação física, ter trilhado o caminho aí do karatê. Então a escola que eu comecei a fazer o karatê em 98, no Futuro Feliz, saindo de lá, continuei fazendo karatê na associação, na época a associação Miyahira, de karatê do professor Jadson. Depois ele mudou o nome e colocou Macedos, né? Associação Macedos de Karatê. E assim que peguei faixa preta, aos 18, 19 anos, eu voltei a dar aula de karatê na escola que eu comecei a fazer o karatê, né? Então foi o karatê que te levou para a educação física, Isso, né? foi o karatê. Para dar aula de karatê, você Isso. correu para a faculdade para fazer educação física. Educação física. Isso aí. Acho que é um momento importante, né? O mês de setembro, por isso que a gente chamou João Paulo aqui. Eu acho que como você já fez bem aí já leu
vamos dizer, o perfil do profissional Sim. de educação física. Sim. 1º de setembro é um dia importante, né, para todos. Eu acho que a educação física, ela é interessante que as pessoas entendem ela como, digamos que é uma profissão que mexe com o movimento, né? Isso. Mas, por muito tempo, eu passei a compreender que a educação física, William, ela não dissocia a alma do corpo, né? Isso. Você não consegue, quando você lidar com uma criança, aquele profissional de educação física que você escolheu para lidar com o Felipe, ele vai ser um pouco psicólogo, né? Isso. Porque ele está lidando com as frustrações, né? Então, o profissional de educação física, ele é um profissional realmente generalista, né? Uhum. Mas, de fato, ele consegue aí lidar com, digamos que, muitas partes do ser humano, né? Sim. Não só a questão do movimento, né? Sim. A cultura corporal, aquilo que se faz no esporte, na vida, né? O movimento é importante, mas eu gosto muito daquela máxima que diz corpo são, mente sã. Isso. Por muito tempo, isso foi meio que filosoficamente deixado de lado, mas... Virou meio clichê, né? Virou até axé, né? Virou, exato. Isso mesmo. Mas não existe uma coisa sem a outra, né? E o profissional de educação física, na verdade, aí muitas vezes a gente foi um pouco colocado de lado, porque as pessoas acham que a gente mexe com o corpo. E mexer com o corpo, William, muitas vezes foi, digamos assim, mais barato do que mexer com a mente, né? Sim, sim. Então, se você... o profissional que mexe com a mente é um profissional mais caro, né? Aham. Usa jaleco. Opa. Mas o profissional de educação física, ele por muitas vezes foi preterido, né, nessa formação, mas o profissional de educação física, ele é um profissional de suma importância. Quando o João fala da trajetória dele, né, há uma construção da vida dele de uma cultura própria, Sim, sim. daquilo que ele faz enquanto karateca, né, e que foi importante para ele e que ele vê importante na disciplina, né, não, João? Isso. Então, o profissional de educação física, ele traz essa disciplina, né? Mas ele também é o cara do jogo de queimado, ou do jogo de futebol Sim, livre. a parte lúdica, A né? parte lúdica, né? Então, o profissional de educação física tem todos esse lado, né? Essa, digamos assim, a seriedade de alguém que traz a disciplina, mas também a alegria do palhaço. Aham. A alegria importante, né? de ver a criança brincando, de ver a criança se divertindo. E aqui a gente veio ouvir um pouco da história de João, mas acaba que me mistura também aqui, Sim, né? Porque sim. eu sou eu sou profissional da educação física também. Isso. Então é um mês importante, William Léo. Mesmo muito importante. Agora, João, você falou da questão do karatê. Você fez educação física, assim, você pensar, seu objetivo era isso, era voltar a dar aula de karatê em Isso. escolas e tal. Mas você parece que foi um pouco mais além, né? Você começou a dar aula de karatê e como é que foi? Como é que foi a sequência aí? Ó, Conta pra na gente. época, quando eu comecei a dar aula de karatê, não era um pré-requisito Ter o curso, né? ter o curso de educação física para dar aula de karatê, né? Então eu comecei a dar aula de karatê em escolas e aí logo pensei, então eu vou fazer educação física porque eu ficaria, digamos, completo, né? Então me passei agora aqui. Você começou a fazer o curso pensando em fazer, né, a questão de dar aula de karatê. Sim, sim, Mas aí perdão. você, além da aula de karatê, você começou a fazer outras coisas. Você Sim, começou sim, sim. a implementar outras atividades também Sim. no karatê, né? Sim. Eu me perdi um pouquinho, mas deixa eu retomar Já aqui. se achou? Já A me gente- achei. A gente se perde, se acha. Igual as estados do sertão, Então, né? eu comecei educação física por conta do karatê. Sim. Mas depois eu pensei assim, rapaz, eu posso desenvolver outras coisas. Uhum. Eu posso desenvolver o futsal, que eu gosto de futebol. Sim. Eu posso desenvolver a natação. E aí eu fui fazendo isso. Uhum. Comecei na escola e depois migrei para os condomínios. Sim. Né? Aí comecei a dar aula de natação, comecei a Isso dar nos aula- condomínios? Nos condomínios. Aí comecei a dar aula de futsal, comecei a dar aula de hidroginástica, né? Marcelo já formado, né? E aí ele me chamou para estar com ele nesse projeto dos condomínios. E aí me formei em licenciatura e aí eu senti a necessidade de agora me formar em bacharel, porque eu não podia
atuar fora das Sim, escolas como um licenciado, né? Então aí parti para o bacharel e optei por não ministrar mais em escolas e trilhar esse caminho fora das escolas, né? Com o futsal, com a natação, com as aulas de bike, né? Fala para nós um pouquinho como são essas aulas de bike. As aulas de aula bike. de bike. Pois é. Então, É uma novidade, né? Porque assim, você já viu isso em algum lugar? É uma novidade? Então, é uma novidade. É uma novidade, porque na nossa época, quem nos ensinou a andar de bicicleta? Ou os nossos pais, ou os nossos irmãos, ou a gente aprendeu sozinho, né? Quebrando a cara. Caindo. Então, Naturalmente, né? isso. Então, o que acontece? Hoje, os pais não têm mais tanto tempo quanto tinha antes. Os pais trabalham muito hoje, né? O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, a criança vai para a escola, sai da escola, fica com a babá em casa. Então, esse tempo para ensinar a criança a andar de bicicleta já não se tem tanto. E aí, no finalzinho da pandemia, eu tenho até, inclusive, muita gratidão a Jefferson, que é pai de uma criança que foi meu aluno, né? E aí ele, no finalzinho já da pandemia, tudo parado, cara, as coisas começando a voltar aos pouquinhos, ele falou assim, tio João, eu entrei em contato com ele, e aí, vamos retomar as aulas de futsal? Ele, tio João, futsal agora não, mas você ensinaria o meu filho a andar de bicicleta? E aí é quando chega as oportunidades, né? Eu pensei, rapaz, eu nunca dei aula de bicicleta, mas eu consigo dar aula de bicicleta. E aí, quando o Charles fala ali no início sobre que você não consegue separar, né? A alma do corpo, né? Então, assim, eu pensei assim, eu tenho vontade eu tenho capacidade de ensinar. Essa criança tem medo de aprender. Então, naquele momento, eu precisei trabalhar o psicólogo daquela criança, os sentimentos, as emoções dela, né? Rapaz, e na primeira aula, cara, eu coloquei a criança para pedalar. Eu disse, então eu consigo colocar outras crianças para pedalar também. E aí, cara, quando eu postei no Instagram, aí choveu, cara. Choveu, muitas pessoas me procurando para dar aula de bike. Sim. Né? E hoje é um dos nossos carro-chefes aí, aula de bike. Você está falando dessa parte mais lúdica, né? De lidar com crianças. E Charles falou aqui falou que o profissional de educação física lida também com frustração, né? Sim. E muitas vezes não sei se a frustração dos pais é maior ou menor, porque os pais ficam naquela expectativa, né? De o filho vai jogar bola e aí ele quer que o filho seja o melhor em campo, faça um gol de placa. Sim. O filho vai pedalar a bicicleta e quer que seja melhor. Porque os pais geralmente sempre querem que os filhos sejam os melhores. É mais difícil lidar com a frustração das crianças ou dos pais, tio João? Eu acho que com a frustração dos pais. É mais difícil? Né? Com a frustração da criança, você vai ali, conversa e você consegue administrar isso muito bem. Por exemplo, a gente está falando de aula de bike, né? Sim, sim. Mas eu tenho um aluno em outras modalidades, mas vamos falar sobre aula de bike. Eu já dei aula de bike para uma criança que ela sentou na bicicleta e já começou a chorar. Né? Então, com ela ali, é mais fácil lidar com as frustrações dela. Começa a mostrar para ela que ela tem capacidade, que ela vai conseguir, que quando aquela criança dá a primeira pedalada, a segunda, ela vai começar a sentir alegria de ter vencido o medo. Sim. Entende? E é isso que acontece, cara. Quando eu coloco uma criança que ela tem medo para pedalar e ela dá a primeira pedalada, eu aí já entro, digamos, como um psicólogo ali. Ó, tio, você viu que você já deu uma pedalada sozinho? Que você conseguiu, cara, eu valorizo a evolução daquela criança, ainda que seja mínima, né? Tio, você conseguiu. Aí ele dá uma pedalada. Aí eu já coloco uma tarefa, 3 pedaladas, eu guri. 3. Tio, 5. Eu comecei terça-feira, segunda-feira, a dar aula para uma criança de 6 anos. Eu coloquei ele para pedalar na primeira aula. Hoje, ele já estava pedalando, cara, rodando a quadra toda. Então, eu fico muito feliz, fico muito satisfeito, né? Então, é mais fácil eu lidar com a frustração das crianças, porque elas conseguem se superar. E rápido, né? E rápido do que a frustração dos pais, né? É. Porque os pais esperam muito da criança. Eu Sim. coloquei minha filha para fazer jiu-jitsu agora, 3 aninhos. Você já queria que ela desse um armlock voador, né? Então, tem pais que já
já deseja que a criança já chegue ali, já se envolva Finalize. na aula, já aprenda muito, já faça alguns... Eu já falei para o professor, ó, eu sei que ela não vai conseguir. Então fique super à vontade. Minha filha só tem 3 anos, ela não está preparada ainda, né? Então é o momento dela brincar com os movimentos, ser algo lúdico para ela, né? Então só, professor, fica à vontade. Então qualquer coisa que minha filha faça ali, se ela já está pulando, se ela já está interagindo com outras crianças, ali já é, cara, uma grande evolução para ela. Natação, João, como foi sua experiência com natação? Porque natação normalmente é uma situação muito complexa, né? Sim. Essa história do medo, quando ela é na água, é muito complicada, né? Sim. Ela se torna até perigosa, né? Sim. Você tem como foram suas experiências na natação? Então, eu desenvolvi a natação não sendo um bom nadador, né? Aquilo que eu aprendi na faculdade, na disciplina natação, você acaba desenvolvendo nas aulas, vai percebendo a evolução da criança, você vai percebendo se a criança tem medo, se tem pouco medo, se tem menos medo, aí você vai fazendo aquela adaptação, né? Na bordinha sentadinha, na borda da piscina, depois com o macarrãozinho, na pranchinha, você apoiando a criança e vai valorizando a evolução dela, né? E aí logo aquela criança já está nadando, claro, como eu falei antes, né? Não tem como cobrar a perfeição do movimento, por exemplo, de um nado crawl. Mas só o fato, cara, dela já dar umas braçadas, bater a perninha, já sair de uma borda até outra, isso aí já é maravilhoso, né? E acredito, e esse deve ser o sentimento dos pais quando colocam uma criança, né, para fazer natação, visando primeiro a segurança, né? Na minha criança nadando, eu já tenho a segurança de que os riscos de afogamento dessa criança, ele se torna mínimo. Isso não quer dizer que os pais ou que um adulto, né, não tenha que estar supervisionando a criança ali na piscina, né? Eu acho que isso aí deveria ser obrigatório, né, William? Acho que toda criança deveria saber nadar e lá aí na primeira infância já está se adaptando ao meio aquático. Isso. Acho que a gente teria muito menos acidentes na água. Com certeza. Que é um meio hostil, né? Isso. Eu gosto da natação, William, porque a natação traz um conteúdo para a aula que ela é, digamos assim, diferente, né? Você está colocando uma criança no meio de sobrevivência. Porque se eu coloco, por exemplo, uma criança para correr, é o meio natural dela. Sim. Então, ela está ali podendo respirar em todo o tempo, né? Se ela vai à piscina, então, aquele ambiente é um ambiente hostil, né? Ali ela tem um ambiente em que naturalmente ela não sobreviveria. Isso. Né? Então ela sempre tem que se adaptar àquele meio. E o fato de ir de um lado a outro é um status de muito mais sobrevivência. Sim. Então, quando uma criança nada, por exemplo, 100 metros, para além de vencer, ela precisa sobreviver. Isso. Porque vamos dizer que ela esteja nadando 100 metros crawl. Se ela errar O que é crawl? Crawl na verdade, é um nado que se chama nado livre, né? O nado crawl é o nado mais comum, aquele nado que você faz de frente, em decúbito ventral, né? Isso, né? Puxando a água e batendo a perna. Tá. Aquele é o nado crawl. Então, a natação ela traz um conteúdo que eu considero obrigatório porque deveria... traz esse ambiente hostil de sobrevivência, de luta, de que você tem que entender que as dificuldades são para ser vencidas e que se você pega uma criança com medo naquele momento, você vai ter que ter um profissional muito especialista, porque não é fácil. Um adulto com medo não é fácil. Isso. Eu me lembro de um amigo nosso, chamado Kelber. Sim. Kelber morria de medo de piscina. E aí a gente foi a uma piscina, né? E ele, Charles, você vai me ensinar a nadar hoje. E eu, um cara, um tipo atlético, né? Eu digo, fácil. Só que quando o Kelber chegava na piscina, ele mergulhava a cabeça e... Não, quero sair. Então, às vezes você encontra isso.
né? Então, o profissional de educação física, ele é muito importante numa situação dessa. Mas existe técnica para tudo, né, João? Claro. Existe Com certeza. técnica para tudo, inclusive para respirar, né? Porque a turma que faz aí maratona, o pessoal que faz mar aberto, Charles, imagino que não seja tudo apneia, né? O cara vai atravessar Não 10 pode. quilômetros na apneia, né? Não, Não, vai. normalmente você respira em toda a cada 2 braçadas, quando você faz digamos assim, uma endurance de natação, porque você precisa meio que assimilar a sua respiração ao ambiente terrestre, né? Isso. Então, quanto mais você respirar, melhor. Inclusive, qual o mais complicado? Rio, piscina ou mar aberto? Vocês dois aí que são especialistas aí. Parceiro, mar aberto normalmente é muito complicado. Porque, por exemplo, você tá lidando ali com situações que são inoportunas. Você não Isso. sabe o que vai acontecer. Isso. Por exemplo, se você tiver ondas, você não sabe de que tipo. Né? Então, normalmente é muito mais complicado você nadar em mar aberto. Por exemplo, David, né, que é Se bombeiro. se bem que você tem um índice de flutuabilidade, né? Maior. Muito melhor. Isso, Muito isso. melhor. Que, inclusive, David, quando ele fez o concurso, né, para o bombeiro, aí eu fui acompanhar ele, né, na prova prática. Quem é David? David é um grande amigo. Um amigo seu, tá. Um grande amigo aí, bombeiro. Militar. Civil, militar? Militar. Tá. E veja o que aconteceu, cara. Ele foi para a prova, era 50 metros, 25, né? 25 metros. Aí ele foi e tal, nadou, tocou na borda lá. Quando voltou, cara, chegou no meio da piscina. Cãibra? Não. Não? Ele não era muito bom no nada. E tome coice na água. Ele veio dando coice na água, cara. E a gente do lado de fora, eu e a família dele, gritando assim, né? Bora, David, continua, não desiste não. Tá aí, como a gente é amigo de longas datas, eu falei pra ele antes. Eu disse, David, cara, se tiver alguma dificuldade, não desista. Eu imaginei que em algum momento de dificuldade ele poderia desistir. Sim. Eu disse, não desista. Cara, no meio da piscina, cara. Ele disse, João, você acredita que naquela hora, cara, bebê assim, eu vou desistir. Só que aí não, vou continuar. Aí veio, bate no braço assim, de qualquer jeito, que não sabe Dando nada. coice na água. Dando coice na água. E aí, veja o que ele me disse, João, hoje ele trabalha no Gemar. Diga a ele, João, eu entro, cara, no mar ali, vou nadando e é muito melhor nadar no mar do que na piscina. Por causa do sal, né? Sim. E durante o curso ele aprendeu, cara. Aprendeu a nadar e tal, e tiver que entrar ali para salvar alguém. Outro lugar ele entra. do profissional de educação física, ajudar o povo nos Sim, concursos aí, William Leal. Tá vendo você? Mais uma. Isso que eu queria perguntar a você. O profissional de educação física, num primeiro momento, João, a gente imagina aí o jovem Charles. O jovem Charles Faz se formou. faz tempo. Não, o jovem Charles se formou em 2024. Vai sair da faculdade com seu canudo, bacharel em educação física. Tá lá, cheio de sonhos. E por onde ele deve começar? Deve começar numa academia, dando aula. Ele deve começar numa escola, dando aula numa escola. Ele deve começar numa clínica. Tem muitas clínicas, né, que tem os profissionais de educação física, principalmente clínicas de recuperação, hospitais, ajudando pessoas, empreendendo. Qual seria o caminho da pedra, se é que você pode nos dar o caminho das pedras, João? Assim, o seu conselho para um jovem Sim. Charles que se formou agora, está saindo da faculdade agora. Qual seria? William, ó, eu acredito que... Primeiro que você tem aquela história do bacharel e do licenciado, né? Isso, Sim. Licenciado só vai trabalhar em escola. Vai dar aula em escola. Certo? Tá. Só vai trabalhar em escola. Mas se ele se forma em bacharel, né? Sim. Em educação física, a minha dica é, cara, trilhe o caminho que você se sente mais confortável, que você tem mais identificação. Por exemplo, eu não optei por trabalhar em academia. Né? Teve experiência, né? Tive experiência. Trabalhei, eu estagiei, trabalhei. Na academia eu trabalhei mais na coordenação, mas meu estágio em academia eu fiz. Trabalhei como personal. Só que você precisa chegar em um momento, cara, que você precisa tomar uma decisão. Né, de trilhar o caminho que você mais se sente confortável e que acredita que você vai prestar um bom serviço. Então, o que foi que eu fiz? Eu me identifiquei mais em desenvolver atividade física para criança, cara. Sim. Eu me encontrei nisso aí.
Eu lembro, cara, na sala da minha casa, assim, conversando com a minha esposa, eu disse assim, ó, a partir de hoje, eu vou trilhar esse caminho. Então, eu optei por trabalhar com o público infantil. Surgem oportunidades para trabalhar como personal? Surgem, né? Mas aí eu passo já para outro profissional, né? Para outro amigo, tal. Porque eu decidi trabalhar com criança. Por quê? Porque eu me sinto bem dando aula para criança, me sinto bem desenvolvendo recreação, me sinto bem dando aula de functional kids, de futsal, aula de bike, entende? Então, acredito que o profissional, o estudante, né, de educação Sim. física deve optar por aquilo que ele mais se identifica e por aquilo que ele acredita que pode ser o melhor. Hoje a gente vê muito também na internet, né, usando a magia e o alcance das redes sociais, Sim, muitos profissionais desenvolvendo projetos e treinos e vendendo isso, né, vendendo isso. planos de atividade, aplicativos, inclusive. Então, assim, as áreas parece que se alargaram muito, né, para o profissional. Ele pode trabalhar, inclusive, por qualquer parte do mundo, né? Consultoria, né? Por exemplo, o cara sim. está aqui, pode estar acompanhando alguém nos Estados Unidos, Sim, na sim. China, no Japão, né? E eu acredito que todas as profissões precisou trilhar esse caminho, né? Sim, De vender o seu produto, sim. né? Não é só o boca a boca. Hoje tem o Instagram, tem o TikTok, né? TikTok, As né? Tem plataformas todas, as né? plataformas. Então, o profissional ele precisa se reinventar mesmo e trilhar esse caminho, entende? Eu ainda não tenho um curso vendendo, né? Virtualmente um curso de recreação, um curso de como ensinar alguém a dar aula de bike, né? Mas eu pretendo. É mais uma área para o profissional de educação física captar mais, né? E essa questão do profissional é interessante. Charles falava, né, que a importância de você ter alguém te orientando, né? Até Sim. brinquei, mas foi sério. Sim. Eu terminei e falei, rapaz, será que está acontecendo algum problema? Meu Cirurgia braço errada. esquerdo tá fraco. Será que eu estou tendo 10 ataque? quilos de um lado, Eu tô 5 tendo do ataque, outro. tá com o braço fraco, mas tava mais pesado do lado esquerdo. E assim, a gente percebe hoje que o profissional de educação física, ele está muito, assim, sendo solicitado muito para isso. O profissional, como você falou, as pessoas trabalham muito, os homens, as mulheres, e hoje descobriu-se que assim, a gente conversa com médicos, com profissionais de saúde, todo mundo fala a mesma coisa, Charles. Para ter uma vida, né, com uma qualidade boa, né, uma boa saúde, a genética ajuda um pouquinho, né? Mas também sono, Dormir atividade bem. física e alimentação. Então, assim, a atividade física, a alimentação e o sono, são três tripés aí, três pilares, Três de uma pilares. saúde, né, boa. E as pessoas que estão se esforçando tanto, eles acabam, né, precisando de um profissional. Porque muitas vezes você está malhando ali um ano, fazendo academia. Eu falo de academia porque eu geralmente faço academia. Você está um ano, 2, 3, você não consegue resultado. Aí quando você tem um acompanhamento, em 2, 3 meses você fala, rapaz, mudou tudo. Né? Porque às vezes uma informação de uma forma que você pega no peso, se é pronado, como é o Supinado. outro, supinado, né? O peso às vezes não importa tanto, às vezes é a forma que você faz o Sim. exercício, né? Na verdade, eu acho que também é um pouco diferente, sabe, William? Quando você escolhe ter um acompanhamento de perto, é diferente. Sim, É sim. diferente porque, por exemplo, é uma coisa... Só que antigamente ninguém conseguia ter isso, que era muito caro, né? Hoje tem muitos profissionais Exato. e a gente consegue, né? Exato. Sim. Bons planos, né? Exatamente. Sim. Então, é muito diferente, porque, por exemplo, hoje você ainda tem isso, né? Que você vai a uma academia, imprime um Um treino, uma ficha, treinozinho, né? Sim, Uma sim. ficha. Há alguns anos atrás, eu dei aula para uma conhecida, né? E já tinha algum tempo dando aula para ela, né? E ela falou para mim, Charles, por que eu não tenho uma ficha? Eu disse, porque você tem a minha. Aham. Né? Então, a pessoa que tem o privilégio, né, de ter Sim. Um profissional, um profissional né? acompanhando Personal. de perto, ali o cara vai fazer adaptações que o computador não consegue fazer. Sim, sim. Né? Então, é um privilégio e é muito importante. Ó, eu tive o privilégio de em um determinado momento, acompanhar uma aluna junto com o Charles, que na época, quando ela me procurou, né? Professor, eu queria ter acompanhamento e tal. E ela sentia muita dor na coluna, com possibilidade de cirurgia, inclusive, né? E aí eu conversei com o Charles, tal, o professor Jadson, nós alinhamos um treinamento para ela,
E eu fiquei muito feliz, cara, com a evolução dela. Né? Porque logo ela falou assim, ela chama de prof, né? Ela chama de prof. Estou bem. Estou bem. Hoje ela corre, cara. Não reclama de dor na lombar, né? E era uma situação complicada para ela. Que às vezes Fortalecimento muscular, no caso. Poxa, a gente resolveu isso em pouco tempo. E eu fico feliz, né? Com a evolução dela, de vê-la correndo hoje aí 10, 15 quilômetros de boa. E a gente começou lá atrás aos pouquinhos. E Charles fazendo as adaptações, né? E hoje ela está aí super bem. E é importante também o profissional para que o cidadão se torne... Você lembra o cara que malha, que fica tipo Sabirila? Como é isso? Você não conhece, não? Sorvetão? Não, Sabirila Nunca ouvi essa expressão. é canela de sabiá e corpo de gorila. Né? O cara fica... As canelas desse tamanho, o Pra cara só você, malha Sabirila, braço pra e mim, é peito. sorvetão. É sorvetão? O cara só malha peito, ombro, aquele... Qual é o nome daquele trem? Encolhimento? Que fica... Trabalhar trapézio? Exatamente. O cara fixa aqui, fica gigante. Só que aí a cintura do cara é isso aqui e as canelas é 2 gravetos. Como é o nome? Vai ser Sabirila. Sabirila. Canela de sabiá e corpo de gorila, né? O cara fica fortão em cima, mas embaixo é... Sim. Muita gente, né? Às vezes pega uma carga muito grande em uma parte, né? Num grupo de músculos e esquece meio que não malha, não gosta e tal. Sim. Eu não sei se você... Na verdade, né, tio Charles, eu sou Charles. Na verdade, naturalmente, o homem tem essa dificuldade de ganhar volume muscular nos membros inferiores, né? Eu já ouvi falar, que um amigo meu me falou outro dia, falou, olha, o importante para o homem perna, malhe, esteja bem, da cintura para baixo, malhe pernas, pro ser humano, né? Para você ter uma boa saúde, Diz né? que é diretamente proporcional à sua longevidade com saúde. A mulher também. Todos, Só, tá? todos. Então, seres humanos, malhem, estejam com as suas pernas bem, boas, né? Bem Uma coisa interessante, William Léo, que eu acho que com essa questão, não sei se você... eu posso dizer na nossa, né? Na nossa época, A gente fazia educação física, né? E assim... nas escolas, né? A educação física era no pátio, ela era nas quadras. E eu não sei em que momento, eu não sei se no Acho que é nos 90, hein? no primeiro governo aí... FHC já começou. FHC, no finalzinho do FHC, começaram, João, a levar a educação física para sala de aula. Sim. Exatamente, William, aquilo que eu falei, aquela preocupação em ter a criança apenas trabalhando a mente. Sim. E acha que isso é uma dissociação, né? Sim. Então, hoje a educação física sofre muito isso, né? De ter os nossos professores, né? Maravilhosos aí de escola Inclusive pública. lendários, né? Tinha uma professora que eu vi histórias maravilhosas sobre ela, um professor de um colégio do bairro industrial, inclusive, que é lendária, que conseguiu colocar vários alunos dela se tornaram grandes atletas, né? Então, E nós temos várias histórias como essas, o Brasil afora. Né? Então, esse trabalho que João Paulo faz, é importante que se fale que essas crianças que dessa época, elas tiveram um desenvolvimento, digamos assim, total, né, de ser Sim, humano, sim. é muito melhor do que nós temos hoje. Sim. Então, essas crianças de condomínio, esse trabalho que o João tem feito, é um trabalho super importante, porque você traz de volta isso. Isso. Né? Você traz de volta a educação física. O pessoal fala muito assim, querendo desmerecer que tinha queimado e futebol, mas Sim. tinha. Sim. E era isso alegria, não é verdade? Eu pergunto a vocês, hoje, se tivesse uma programação como agora em agosto, né? Do Dia dos Pais, Sim, chamassem vocês, os outros pais, para fazer uma partida de queimado. Cara, quanta lembrança boa vocês teriam, entende? A gente não pode privar as crianças de hoje dessa mesma vivência, Sim. de vivenciar o brincar, entende? Já que hoje são muitos condomínios, né? As crianças estão mais em condomínios por uma questão Minicidades, de, né? de segurança. Né? Mas na nossa época a gente brincava na rua. Né? Então essas crianças acabam se privando um pouco dessa vivência que a gente teve. Né? Com certeza, cara, vocês iam terminar aquela programação, chegar em casa e pensar assim, rapaz, que programação boa. Me trouxe boas lembranças. Aqueles amigos da sua infância. Imagine só isso aí, não é? Então, eu acho que esse trabalho aí que você está fazendo, que você tem feito, João, ele para mim, supre uma necessidade dessa educação que foi um pouco
colocada de lado, né? Sim. Né? Você não tem como. Como é que você coloca a educação física em sala de aula, velho? Aham. Não tem como, né? Os nossos espaços são as quadras, William Leal. É. Os espaços abertos, as árvores. Quando se pensa em educação física, logo você pensa o quê? É movimento, cara. Sim, sim. Educação física é movimento, é movimentar-se. E isso não começa na fase adulta. Agora, Desde a infância, né? agora, tio João, conta um pouquinho pra gente o que é o Tio João Clubinho Atividades Esportivas e Recreativas. Conta pra gente esse projeto, fala um pouco do que é o projeto e quais as atividades que você desenvolve, quem você atende, qual o público, como é que as pessoas entram em contato com você, Sim, sim. como é que funciona isso aí. Conta um pouquinho pra gente. Cara, eu sou muito grato a Deus pelo Clubinho Tio João, né? Onde a gente chegou. Porque era o Tio João só, né? Sim, E aí eu dava aula de futsal, aula de karatê, eu dei aula de karatê em condomínio também, de natação, eu dava aula de tudo, né? E a demanda foi aumentando, 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 e eu fui captando profissionais sim. para o clubinho, né? E aí o que acontece? Hoje a gente desenvolve as nossas atividades, mas quase todas as nossas atividades em condomínios, né? Os clientes entram em contato com a gente, seja através do nosso Instagram, @Clubinho Tio João, Tá aqui embaixo, inclusive. ou pelo nosso WhatsApp, Sim. né? E aí fala, Tio João, eu quero aula de bike. Então a gente vai até esses condomínios e desenvolve a aula de bike. Tio João, eu quero Funcional Kids. Aí a gente tem a aula de Funcional Kids individualizada, a gente atende uma criança, tipo um Personal Kids, né? Ou a gente forma um grupo e desenvolve Funcional Kids em grupo. 4, 5, 6 crianças. E leva a atividade física para o condomínio. Nós não somos contratados pelo condomínio. Entendi. Né? Nós somos contratados por aqueles pais, né, que escolheram o Clube Tio João para desenvolver essas atividades ali. Então, você trabalha basicamente desenvolvendo atividades físicas, né? Isso. Individuais ou em grupo? E também a gente desenvolve as recreações, Sim, que sim. aí já é em eventos. Tá, né? tá. Teve um momento da pandemia, né, cara, que parou tudo. Uhum. Mas quando passou, eu vi que deu tipo um boom, assim. Sim. E acabou que a gente começou a desenvolver muitas recreações em festas infantis. Sim, sim. Entende? Então, o pai quer fazer o aniversário do filho, mas o filho quer futebol, o filho quer queimado, o filho quer correr, o filho quer pular corda, mas quer fazer isso com os seus amigos. Sim, E aí eles chamam quem? Chamam o Clubinho Tio João. E a gente vai lá e desenvolve toda um programa de atividade recreativa para aquela festa. Sim. Né? Já teve evento, cara, que a gente atendeu aí, por exemplo, 80 crianças, 80? 90 crianças, 90? entende? Em um evento. E graças a Deus, cara, uma coisa que a gente... que é uma coisa que os pais precisam... São quantas pessoas trabalhando com você? Hoje, cara, a gente tem quase 20 pessoas, né? Sejam entre professores e prestadores de serviços para a área de recreação, né? Sim. E uma das coisas que os pais precisam sempre observar quando vai contratar uma empresa de recreação é o quanto essa empresa preza pela segurança, né? do seu filho e dos convidados. Sim. Porque na nossa época, isso acontece ainda hoje, né? Mas eu falo assim, no meu contexto que desenvolvo esse tipo de serviço, os aniversários, né? Os pais levam as suas crianças, imagine, cara, você deixar a sua criança lá com mais 20 crianças, com mais 30 crianças, e depois de 3, 4 horas vai voltar para pegar o seu filho, né? E a gente preza muito, cara, que essas crianças cheguem, elas brinquem, né? Se divirtam bastante e voltem para casa sem machucado, sabe? A segurança delas. Então eu fico muito feliz, cara, que tanto eu quanto todos os meus colaboradores prezam por isso. Que desenvolva a recreação focando a segurança de todas aquelas crianças. Tem muitas pessoas fazendo recreação hoje em Sergipe? Eu João? conheço algumas empresas aqui, inclusive quando eu comecei, existiam algumas empresas assim que eu olhava assim, poxa, um dia eu quero ser como essa empresa.
né? Que era tipo uma referência para mim. Uhum. E, modesta parte, eu olho assim para o clubinho e vejo que a gente chegou a esse patamar, entende? De desenvolver uma boa prestação de serviço, sabe? Tenho essas empresas como referência, né? Como modelo, mas nós temos a nossa característica, o nosso perfil. Era isso que eu ia perguntar a você. O que te diferencia das outras? Ou, porque assim, não sei se, eu acho que o William já participou, né, de uma festa de criança. É sempre muito igual, né? Sim. Então, você tem algumas pessoas, né, fazendo aquilo. Você tem um som, Sim. né, uns brinquedos. Aí faz algumas 4, 5 brincadeiras. Sim. E acabou. Pronto. O que diferencia a gente de outras empresas, né? É que a gente prioriza, cara, as brincadeiras populares, as brincadeiras de rua. E aí alguns pais, quando entram em contato com a gente, fecham com a gente, falam assim, tio João, a gente escolheu vocês porque a gente viu vocês em uma festa e a gente percebeu que a forma que vocês conduzem a recreação, não precisa de som, não precisa de microfone, não precisa daquele barulho, vocês conseguem, cara, desenvolver sem precisar disso. E as crianças, cara, se envolvem com a gente, né? Lá atrás, às vezes quando a gente ia fazer uma recreação que tinha os brinquedos, né? A gente pensava assim, eita, tem brinquedo. Vai, tipo assim, separar, né? As crianças. Sim. E a gente tem capacidade de fazer isso. A gente já desenvolveu uma recreação em um lugar que tinha vários brinquedos, cara. A maioria das crianças estavam com a gente, né? Nós, seres humanos, temos... Vocês foram para um evento onde o contratante contratou 2 pessoas. Contratou um espaço e nesse espaço já tinha tipo um parque Sim. de diversão. E a gente conseguiu deixar quase todas as crianças brincando com a gente. Só que depois eu comecei a estudar mais, né? E a pensar assim, rapaz, aquele cliente contratou aqueles brinquedos. É justo que as crianças brinquem também naqueles brinquedos. E eu posso fazer essa ponte. As crianças brincam com a gente e eu faço a ponte para que elas brinquem também naqueles brinquedos. E aí, cara, foi show de bola. E hoje a gente faz isso. Tem brinquedo, a gente faz essa ligação, né? E procura deixar claro, né, para os contratantes que em algum momento a gente vai estar com as crianças nos brinquedos. Para não parecer que a gente está meio que se aproveitando dos brinquedos para não fazer nada. Que eu acho isso péssimo, cara. Ter a sensação de que eu estou ali e não estou fazendo nada. Eu quero a todo momento estar envolvido nas brincadeiras com as crianças. Sabe? Quais são as brincadeiras que a turma mais curte? Eu ia te perguntar, parceiro, se você já brincou de cuscuzinho. Cuscuzinho? Nunca, parceiro. Rapaz, Tem barra. Tem barra, já brincou? Pique bandeira? É porque na Bahia os nomes eram diferentes, né? Então, Isso da Bahia. Acho que na Bahia o queimado lá é baleada. É baleada, tem... Pica ajuda. Lá a gente tem 3 caça-3, tem várias brincadeiras, né? Baleada é comum também, acho que tem... O que mais tem, velho? Tinha uma no futebol que era legal, que era pé na goela. Pé na goela, William? Como era isso aí, cara? Pé na goela. Pé na goela, a turma de Itati vai lembrar bem aí. Pé na goela é o seguinte, do pescoço pra baixo era canela. É uma coisa muito saudável, por sinal, né? O futebol... Não, cuscuzinho era bom também. Cuscuzinho era assim, William. Como é que é? Você tocou a bola para Charles. Charles tem que se livrar da bola antes de chegar a marcação. Se chegar a marcação, pé na do goela. pescoço para baixo, a canela não é falta. Né? Então você pega a bola, você se livra da bola. Como se fosse um toque, né? Você recebeu a bola e já toca para o próximo, né? A bucha está lá na frente, né? O objetivo, acho que era dar mais dinamismo, né? Cuscuzinho. No futebol. Assim, você pegava um monte, né? Botava um palito de picolé em cima. Aí juntava todo mundo e tinha que tirar. Tirava. E o poste lá longe, William Léo. Aí ia tirando um pouquinho. Quem derrubasse, William Léo. Aí é só carinho, né? A gente tinha também. Garrafão. Boca, né? Garrafão. Não sei como é. Lá também tem. Mas assim, William Léo... Toda coisa saudável. Mas veja, né? Acredito que vocês brincaram na infância com essas brincadeiras. Corrida de saco. Sim. Cabo de guerra. Sim. Tinha um negócio soldado de pegar também, ladrão, né? Tinha a turminha que eram os soldados. Eu só gostava de ser ladrão.
Pra correr, né? Geralmente. Ia fazer uma brincadeira, mas não pode, que a gente está em momento de campanha eleitoral, não posso fazer. Então, que seria o pega-pega, né? Sim. Aí tem um open bar aqui, em alguns lugares é pique-bandeira, tem um pique-lateiro, que a gente brincava na rua, botava uma latinha, né? Na rua, aí o pessoal se escondia e a gente tinha que procurar esses colegas, né? Nossos amigos ali. Quando você encontrar, você tem que correr e falar, né? 1, 2, 3, fulano. Quando não, você conseguia correr mais que o outro, aí você chutava, não, então pegava aqui, 1, 2, 3, salve eu. Então são brincadeiras que muitas dessas crianças hoje não sabem. Algumas dessas crianças não sabem. Eu já fiz recreação que a criança não sabia brincar de queimado. E ali eu fui, ensinei, a criança se envolveu. Imagina, cara, um dia ela vai falar pros filhos, né? Eu brinquei de queimado, eu brinquei de pular corda, de pique-bandeira, pique-lateiro, de saco, né? Corrida de saco, de cabo de guerra. E tem as brincadeiras que a gente vai personalizando, né? Tem uma brincadeira que eu fiz com as cartinhas, que é show de bola, que é o detetive vilão. Sim. Né? Aí Como eu percebi, funciona isso? Eu colocava, por exemplo, 10 cartas que eram vítimas, um vilão e um detetive. O vilão tinha que piscar o olho para as vítimas, ele não sabia quem eram as vítimas, tinha que piscar o olho para tirar a vítima do jogo. Enquanto isso, o detetive só olhando para todo mundo aqui, né? Quando ele percebia alguém piscando o olho, ele disse, opa, você está preso. Só que o que acontecia? Levava-se tempo para outras crianças serem detetives. As crianças querem ser detetives, as crianças querem ser vilãs, né? No jogo ali. Então eu pensei, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais vilões e mais detetives. Então coloquei 4 detetives, 4 vilões, 4 vítimas. Força-tarefa. Entende? E aí você, cara, é o que eu falo para... Uma quadrilha, né? Já pensou, velho? É o que eu falo para alguns colaboradores, né? Que a gente sempre está captando profissionais. Eu falo assim, eu não vou lhe ensinar as brincadeiras. Eu vou lhe ensinar a brincar. Você precisa entender que quando você estiver com as crianças, você precisa brincar com ela. Entendeu? E não é porque o queimado é de uma forma que tem que ser sempre daquela forma. Eu vou mudando, cara. Bota um queimado maluco, onde todo mundo pode queimar. Bota um queima-volta, onde quem foi queimado que vai para o outro lado e queima, pode voltar. Eu boto um queimado xadrez, que quem queimar o rei, né? Quando o menino ali, eu coloco ele como rei, quando a menina coloca como rainha. Quem queimar o rei, acaba o jogo. Independente do tempo da partida, Charles é o rei. Você é o bispo, né? Sim. Eu fiquei preocupado agora, achei que ele ia ser a rainha, mas... Não tenho esse talento. Você é o bispo, então o coringa. Sim. Você tem que proteger, cara, a todo custo, o rei. Tô mais pra coringa. Ele não pode ser queimado, porque na hora gesto. que ele for queimado ou acertado com a bola, acabou o jogo. Então você se torna tipo assim, você tem o senso de protetor, de proteger a sua equipe. E as crianças amam. Eu quero ser o protetor. Aí ele tem que ir pra cima da bola, tem que colocar a mão, colocar pé, levar bolada no... Mas é uma situação complicada, porque você tocou num ponto-chave aí que eu acho que se torna uma qualidade sua, né? Porque eu acho que hoje é muito difícil você achar essa disposição de brincar. Sim. O William Léo sabe aqui com o Felipe, né? Não chega aqui, ele já chama para brincar. Vamos brincar. Então, o adulto por si só, ele deixou de ter essa capacidade de brincar, né? De se divertir com a brincadeira, de ter criatividade, porque você está na tela. Isso mesmo. A tela matou isso, né? Você acaba... Como é que eu vou ter... se eu não estiver na tela, eu digo que a vida é monótona. O que eu falo assim a todo recreador, né? Para quem quer trabalhar com recreação. Cara, se você não gosta de brincar, não trilhe esse caminho. Se você não gosta de trabalhar com criança, não trilhe esse caminho. Porque você precisa gostar, cara. Eu gosto. Quando eu vou para recreação, eu gosto de estar ali. Às vezes a recreação são 3 horas. Eu vou lá cumprir meu tempo, né? Mas às vezes eu fico mais um pouquinho. Porque às vezes a criança fala assim, tio, faça mais uma vez essa brincadeira aí. Veja só, Carol, pula corda, né? Sim. Simples, qualquer pessoa pode fazer uma brincadeira de pular corda. Mas imagine você estar com 2 recreadores, a criança pulando e ele assim,
Só rodando a corda. Não, cara, você tem que entrar. Bora, tio, você vai conseguir agora, cara. Sem saltos. Ei, você é o melhor. Os guri vibra, cara, com você. O que foi que eu fiz? Eu coloquei uma brincadeira chamada maré alta, maré baixa. Sim. Cara, de pequenininho a grande, eu pego a corda aqui, coloco um outro recreador do outro lado e falo bem assim, maré baixa, e corro em direção àquelas crianças. Cara, eles vêm correndo assim e saltam, cara. Saltam com tudo. Ah! Aí daqui a pouco, maré alta. Aí vou com a corda por cima, eles se jogam no chão. Só que isso tocou, aí aquela criança já sai, né? Sim, da brincadeira pra gente estabelecer um campeão. Sim. Né? Cara, antes de acabar já tem criança. Tio, vai ter outra, né? Cara, aí você fica ali meia hora, 1 hora com a mesma brincadeira. Né? Eu não me preocupo muito em ficar mudando as brincadeiras. Eu mudo quando aquela questão do feeling, né? Uhum. Eu começo a sentir, cara, só as crianças estão começando a enjoar Perder essa brincadeira, eu já Sim. lanço outra. Né? E essa é uma brincadeira que, quando chega numa recreação, que você começa a fazer recreação aqui, aí aquele amigo do outro, aquele pai amigo do outro, aí as crianças já me conhecem, cara. Já conhece o tio João, o tio Léo, a tia Brena, o tio Johnny e a galera que trabalha comigo. Sim. Né? Então o que acontece? Já falam, tio João, tem maré alta, maré baixa, né? Tio João, vai ter a brincadeira das cartinhas hoje, né? Detetive vilão, né? Tio, bota a carta do vilão pra mim. Então assim, eu vou fazer uma recreação, cara. É o que eu falo para alguns recreadores. O aniversariante, ele tem que vencer. Ele tem que ter a carta que ele quer. É o vilão, tio? Tá, deixa a carta separar para ele. A do detetive é dele. Só tem ele e outro na hora de saltar a corda ali. E você percebe que o outro vai vencer. Só que assim, não, mas hoje o aniversário é dele. Hoje é dia de alegria, de festa para ele. Aí eu vou... Dia de vitória para ele. Dia de vitória para ele. Eu mexo a corda aqui. Só para tocar e você Boa! perdeu. Aí ele nem pulou ainda. Disse, tio, mas ele não pôs. Mas ele não precisou pular, você já perdeu. Só sobrou ele. É o campeão. Entendeu? É o dia dele, cara. Então, é o que eu falo. Você tem que ter a sensibilidade para mostrar que aquele dia é um dia especial, cara, para aquela criança. É um dia especial para aquele pai. Imagine Sim. que tem pai que faz a festa hoje e amanhã ele já tá assim, ó, ano que vem tem outra festa, eu já tenho que me programar, já tenho que juntar dinheiro, né? Já tem que começar a organizar as coisas. Claro, tô exagerando assim, mas existe um tempo para se fazer aquela festa e você chegar lá e não fazer uma boa recreação, né? Desenvolver um espetáculo para aquele cliente, para aquela criança. Aí não funciona. Agora a gente percebe, Charles, que o tio João, ele realmente se diverte, né? Impressionante. Com os olhos trabalho. brilharam. Falou em brincadeira, chegou o olhinho e brilhou. Agora, no nosso tempo, Charlão, tinha as modas, né? Você lembra? Tinha a moda do peão. Sim. Todo mundo de peão. Aí a moda do ioiô. A ioiô... Sim. O ioiô tinha ioiô da Coca-Cola, lembra? Sim, claro. Tinha ioiô de acrílico, né? Sim. Né? Aí Tem tinha a campeonato moda... de ioiô até hoje. É? Aí tinha a época da pipa. Todo mundo com pipa. Aí tinha a época da gude. Sim. Todo mundo... Você tinha cara de que era ruim na gude. Não, já foi ruim. Era ruim de tudo. Eu comprava. Eu era bom de saco desse pedra. tamanho, só pra perder. Você mesmo? brincou Não era muito, ruim cara. demais. Você brincou muito na sua infância. Não, brinquei muito sozinho. Eu era assim, filho único, tinha irmã, né? Sim, eu sim. brincava muito sozinho. Vamos lá, veja só. Vou te fazer uma pergunta aqui que eu já percebi isso. E era ruim de bola, aí você sabe. Né? Você sabe fazer polichinelo, né? Sim. Bem? Não. Veja só, às vezes, um movimento como esse tão simples, né? Sim. Essa Coordenação motora, né? Essa criança que não faz isso hoje, na fase adulta, esse é um ponto, um gatilho que traz para ela insegurança. Se isso caísse, ou cair, né, em um concurso, ela vai sentir como? Sim, Ixi, isso aí é o que vai... Vai Talvez ter problema. se for eliminatório, né? E isso aí já é um No risco. caso de William Leal, nadar, um problema. Entende? Correr, um problema. Então, cara, Correr até bem. Então, assim, ó, a criança, ela precisa experimentar, cara. Correr, pular, basquete, vôlei, nadar, tudo, lutar, judô, karatê. Coloca. Claro, eu só trago eu só faço uma pontuação. Porque às vezes a criança começa uma coisa, ela se sente incapaz, aí quer sair. Aí é o momento que o pai tem que fazer o quê? Não, filho, você vai conseguir.
E aí você percebeu que a criança venceu isso, essa frustração, essa insegurança aí, papai, quero fazer judô. Coloca, cara, no judô. Faz essa criança experimentar o máximo de esportes, de jogos, entende? Isso vai fazer dela um adulto mais confiante, mais seguro, Sim, sim. entende? Aí eu vou lhe botar no meu time de futebol. Ó, cara, você é o cara que vai marcar gol. Ih, velho, eu nunca fui muito bom no futebol. Você vai lhe trazer insegurança, Sim. né? Fica lá na frente que uma hora a bola bate em você e entra, né? Às vezes acontece disso. Charlie Brown, então é isso. O profissional de educação física, ele está em vários locais, né? Não está apenas nas academias, como muitas vezes a gente pode imaginar, né? Ele está nas escolas, está nas clínicas, Está nas festas. está nas festas. E assim, cada vez mais a gente tem visto isso, né? E também, claro, está na internet também gerando conteúdo, muitas vezes sendo influencers, alguns bons influencers, né? A gente sabe que tem os maus influencers, né? Mas sempre teve má influência. Internet tal, sempre teve má influência, a gente Sempre, sabe, né? sempre. Na televisão, Sempre. no rádio, no jornal, na rua. Sim. Né? A gente sempre teve. Agora tá isso, a internet acaba maximizando tudo aí, distribuindo tudo isso aí. Mas os bons profissionais estão aí. E a gente sempre gosta e aplaude, né, as pessoas que fazem. E a gente fica muito feliz quando vê alguém que faz aquilo. Com gosto. Isso. Rapaz, como é bom, né? É bom Um demais. bom William. advogado, um bom médico, né? Uma pessoa que faz, Isso. é um bom professor, né? Rapaz, educação É bom física, demais. o leque é muito grande, cara. Ó, eu tenho tio Ellen Newton, né? Meu sobrinho. Eu vejo assim, por exemplo, as aulas de natação dele. Ele é bom, ele é forte nisso aí, na aula de natação, né? Então, assim, você pode ser bom, cara, em qualquer coisa que você se colocar a aprender, a estudar, a fazer, né? Eu gosto do que eu faço. E o que eu posso deixar, William, assim, para um profissional de educação física é que, cara, é um leque muito grande. Veja onde você se encontra, cara. E desenvolva bem. Desenvolva de forma talentosa. Desenvolva entendendo que aquele cliente seu, ele merece. Ele merece que você dê o melhor para ele. Eu levo minha filha para o jiu-jitsu, eu vejo no olhar do professor, cara, que ele gosta de fazer aquilo ali. Tem gente que fala bem assim, cara, eu não me coloco com criança não, que eu não consigo, eu não tenho jeito, cara, não tenho jeito. Então, veja, você pode ser um bom personal kids, você também pode ser um bom personal trainer, você pode ser um bom professor de natação. E eu vou dizer uma coisa a você, se eu não fizesse recreação, funcional kids, futsal, natação, nada disso, eu poderia muito bem, cara, ser um bom professor de bike. Porque eu me alegro em ver meus alunos pedalando, cara. Às vezes os pais chegam para mim e falam assim, tio João, já tentei, não consigo. Não conseguiu tirar as rodinhas, Não né? consegui tirar as rodinhas. E outra coisa, por exemplo, eu trabalho com crianças que estão no transtorno de espectro autista. Autista, sim. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os pais falam comigo, tio João, meu filho é autista. Tio João, meu filho tem déficit de atenção e hiperatividade. Cara, eu chego ali e eu procuro dar o meu melhor. Eu já dei aula para criança com espectro autista. Nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, verbal, não verbal. E aí é onde entra você tentar dar o seu melhor. Aquele pai merece, entende? Eu já peguei cabo de vassoura, cara, eu botei ganchozinho para dar uma aula para uma criança, nível de suporte 3, não verbal, que os pais queriam que ele aprendesse. Eu pensei, e eu falei para David na época que dava aula comigo de bike, foram duas crianças, uma menina e um menino. Eu disse, David, a gente vai fazer essas crianças pedalarem, cara. Não importa o tempo, a gente vai fazer elas pedalarem. Cara, tentamos, a criança não conseguia dar o giro do pedal. Aí eu já saí dali pensando, o que eu vou fazer, cara? Para ela dar o giro do pedal, ela dava meio giro e voltava. Peguei um cabo de vassoura, botei um gancho na ponta, prendi no pedal. Quando a criança tentava dar o meio pedal, eu puxava. Tentava dar o meio pedal, eu puxava. Cara,
Logo, logo essas crianças estavam pedalando. E eu fiquei extremamente feliz, extremamente alegre, né? Porque foi um desafio para a gente. E a gente conseguiu, né? Fazer aquelas crianças pedalarem e estamos aí à disposição para fazer os pais mais felizes com as nossas aulas. Imagina a felicidade de uma criança, né? Oh. O Felipe ganhou uma bicicleta, né? Inclusive uma marca que eu tive quando criança, Bandeirantes. E aí começou a pedalar, mas com as rodinhas, né? Aí um dia a gente falou, rapaz, vamos tirar essas rodinhas, aí vamos tirar, bora. Aí tiramos. Aí dificuldade para botava a bicicleta e pendia para um lado, pendia para o outro. Aí Poli pegou aqui no passeio da nossa vizinha, que é a avó do Felipe, né? De consideração, né? De cuidado. E aí começou a pedalar. E aí, daqui a pouco, ele soltou, ele começou a pedalar sozinho. Rapaz, um dia depois, a outra avó, minha mãe, deu uma bicicleta. Falou, escolhe a bicicleta. Falou, vou escolher uma Caloi, uma BMX, que era o meu sonho de infância para realizar. Aí compramos essa Caloi para Felipe, né? Rapaz, no shopping, ele já quis sair, já saiu montado, passou a bicicleta grande, ele pequeno, passou a perna e foi embora. Só não sabia como parar, né? Aí a mãe, eu gravando, olha só, o pai gravando, a mãe saiu correndo para segurar, para não se bater nos carros. Mas já pedalando, velho, perdeu o medo, né? Porque a bicicleta, o centro de gravidade, o segredo está nos pedais, né? Não está no braço, né? No pedal. Aprender a pedalar, vai-se embora, né? Depois para parar, são outros 500, né, Charles? O importante é ir para frente, né? Então é uma alegria muito grande pro filho, para a criança que consegue, fala, conseguir. Né? E para os pais que ficam... Fica besta, né? O melhor, rapaz, teve um episódio uma vez que eu fui dar aula na orla ali. Aí a criança chegou, né? Com os pais e tal. Aí a mãe... Tio João, ele não sabe. Rapidinho aqui. A gente ainda tem essa grande vantagem. Nós temos uma orla maravilhosa, né? Onde se pode fazer várias atividades físicas, né? Isso mesmo. Para pedal, um lugar, né? Espetacular. Durante muito tempo eu dei aula todos os sábados na praça de eventos da orla aqui, de Aracaju. Um lugar top para ensinar. Na pista de patinação também da orla, Parque da Sementeira, 13 de julho. Sim. E na maioria das vezes a gente vai até os nossos clientes nos condomínios, né? E aí ele chegou lá, essa criança chegou tal, e rapaz, foi impressionante, cara. Né? E a importância do professor dar essa segurança, né? A criança, a gente também só dá aula de bike uma criança por vez. Sim. Né? Aquela aula é para aquela criança. Tio João, eu tenho mais um filho. Ó, primeiro ele, depois o outro, porque tem risco de queda. Sim. A criança se sente segura, precisa de uma atenção mais especial. Foi o que eu fiz. Tirei as rodeirinhas, cara. Coloquei ele na bicicleta, ajeitei ele aqui na bicicleta e disse, vamos lá, tio, pedalar? Aí ele, bora. Ajeitei, fui, acompanhei ele, soltei. Ele foi lá na frente, fez a curva, voltou e eu do lado dele, correndo do lado, né? Que também atividade física é pra mim. Correndo do lado dele, quando eu parei, aí ele disse, tio, pode tirar as rodeirinhas? Eu disse, eu já tirei, tio. Essas rodeirinhas. Pedalou. Várias crianças com a gente, cara, pedalam na primeira aula. As outras aulas, a gente dá só os ajustes de uso de freio, sair pedalando sozinho, parar a bicicleta, não cair quando para a bicicleta, né? E até aproveito ele assim para dizer o seguinte, o Clubinho Tio João é o meu ganha-pão. Sim. Né? Mas, cara, eu gosto do que eu faço. E eu queria falar para os pais, né? Porque tem pais que pagam facilmente nossas aulas. Outros têm mais dificuldade para pagar. Mas, assim, eu estou disponível, estou aberto. Se você precisa de uma dica, pode entrar em contato com a gente, independente de ter que pagar a aula. Tio João, você me dá uma dica, faça assim, não vou cobrar nada de você, não. Porque eu sei que existem pessoas que têm um orçamento mais apertado, né? E eu também não tenho tempo de ir lá dar uma aula, digamos, gratuitamente. Mas eu posso dar dicas. Eu já dei dica para pais no Rio de Janeiro, em outros estados. Tio João, e como é? Vou lhe enviar um áudio agora e você vai fazer como eu estou te passando aqui. Eu enviei. Você não está no Rio de Janeiro? Não, eu sou de Aracaju. Mas eu posso... Quando é que você vai chegar? O meu desejo é chegar, pelo menos, a São Paulo. Eu gostaria de ter o Clubinho Tio João em São Paulo, né? Mas eu tenho isso em meu coração, cara, que independente de... Seja recreação, seja... Ainda que não feche com a gente, mas pode entrar em contato com a gente, que a gente vai dar dicas de quem contratar, de como contratar, o que tem que observar na hora de contratar um profissional para recreação,
para um futsal, para uma aula de bike, de skate, de patins, o que for, a gente dá aula até de patins também. Patins Com é tia legal, Brena. hein? E aí, Charlão, bora, Charlão? Quebrar o braço? Patins? Não, é isso. Com a gente não quebra não, que a gente fica ali pertinho. Ó. E o tio João vai correndo do Vai seu me lado. pegar, João? Vai segurar você, ué. Eu levo o Milton. eu ensino a Milton e Milton te ensina. Maravilha. Tio João com a gente aqui, Charlão, é sempre uma simpatia, né? Um Demais. cara apaixonado pelo que faz, isso é muito importante, né? É bom quando a gente vê um profissional que ama aquilo que faz, né? Isso eu acho que faz a diferença, né? A gente percebe quando a gente vê um artista, um músico, tá tocando, tá ali sorrindo com o instrumento, tá muito bacana. Um médico que recebe um paciente, né, com aquele sorriso, né? E ali ouve o paciente, tal, isso é muito legal também. E em todas as áreas a gente fica muito feliz. Parabéns a todos os profissionais. Estamos aqui nessa Câmara, parabéns a todos os profissionais de educação física, dia 1º de setembro, né, é o dia que se comemora, foi o dia da regulamentação, inclusive, em 98, 1º de setembro de 98, a regulamentação da profissão, Lei 9.696, parabéns aos profissionais, lembrando sempre que é importante que você procure sempre um profissional regulamentado, com CREF 20, aqui no caso Sergipe CREF 20, isso, né? Que esteja tudo credenciado direitinho e pessoas que tenham compromisso, né, com te passar sempre a informação correta. A gente fala sempre aqui, não me canso de falar que a internet deu voz para todo mundo, para as pessoas maravilhosas e para as pessoas também que não são tão maravilhosas, pessoas que têm compromisso e pessoas também que não têm compromisso. E muitas vezes a pessoa que não tem compromisso tem uma grande facilidade, porque quando a pessoa vende ilusão, é mais fácil, né? Porque pode pintar do que quiser, né? Uhum. Pode botar a cor que quiser, o jeito que quiser, né? Está vendendo ilusão, né? É uma mentira. Então, assim, as pessoas que lidam com isso, às vezes convencem mais do que a pessoa que está fazendo algo sério, né? Isso mesmo. Mas tenha cuidado com a informação que você está consumindo e procure sempre um profissional. Seja educação física, procure um profissional. Direito, nós temos grandes juristas, grandes advogados em todas as áreas, inclusive tem muitos deles que fazem muito trabalho pro bono. Médico, mesma coisa. Então, assim, procure sempre. Vai beber uma água, beba uma água de uma boa qualidade, né, Charles? Vai chegar em qualquer lugar e beber uma água suja, né? Que você vai se arrebentar. Então, faça isso não. Próxima quinta-feira, Charlão, tem mais um? Sim. Agradecer o pessoal. Inclusive, a gente esquece sempre, rapaz, de falar aqui. Gente, comenta, é muito importante pra gente, comentários. O joinha, né? Joinha, seguir. Charles gosta do dislike também, né? Charles, Pode dar. Gosta? Eu fico triste, eu fico chorando, velho. Eu gosto. Eu fico chorando lá. Venham haters, eu gosto. Não gosto não. Mas o importante é participar. Mande para os amigos também. Compartilhe, né, nos grupos de WhatsApp aí. E é isso aí. Semana que vem teremos mais um episódio especial. Sempre um convidado especial. E hoje foi um convidado ainda mais especial. E falando de uma questão que a gente gosta muito, que é a educação física. Isso. Nós temos muitos amigos, né, Charles? No nosso redor, que são profissionais dessa área. Mesmo. Inclusive o nosso Charlie Brown, o nosso tio, nosso professor, né? Que vai salvar o Flamengo, vai ocupar o lugar do Tite em breve. Campeão sergipano de futebol, ele não gosta de falar, não. O Charlão é campeão sergipano de futebol sub-15, hein? Inclusive, William Léo, como você pediu aí, né? Peço também a todos os profissionais de educação física que assistam, né? Isso. Que siga o PGMB, tá? Que compartilhe. Aproveitar também aqui falar para o professor Kleber, que é do canal Sou Recreador, né? Sim. Que é uma referência aí para mim. Fiz curso com ele aí, o cara muito bom, né? E para o tio Tiago, veja só, ele é lá de Goiânia, sim, de Goiânia, sim. Da Advertix, e é um cara assim que me inspirei também nele, né? Tem também uma equipe de recreadores lá, fera, nota 10, tanto ele quanto o professor Kleber, do Sou Recreador. Maravilha. Um abraço aí para vocês. E assista e compartilha aí também, viu? São referências aí no seu universo da recreação, né? Isso mesmo. Maravilha. Semana que vem tem mais, Charlão. Você quer falar com aquela câmera ou com essa câmera aqui, Charlão? Você quer falar nessa ou você quer falar naquela de lá? Eu gosto daquela ali. Nessa daqui. Então fale. Você que vai encerrar o programa hoje. Professor de Educação Física. Ué. Primeiro autoridade, né? Você tem lugar de fala, Charlão. Opa, que é referência para...
Cara, eu me inspiro também em Charles, velho. Um cara extremamente... Eu queria ter um O nosso pouquinho- mestre. Queria ter um pouquinho da inteligência desse cara aí. É, Cara, nosso mestre filósofo. muito inteligente, cara competente. Opa. E E Renata diz que é lindo, né? Você já viu? Pelo menos alguém acha. Né? Não é? Tia Cida também. é um cara assim que quando se coloca, né, João, a fazer... João na tela, rapaz. Produção, me ajude. E é um cara assim que quando se coloca a desenvolver, né? Seja o que for, cara. Seja como professor de futebol, seja como um personal. Ele se coloca sempre com desejo de dar o seu melhor. Sim, por inteiro, né? Por inteiro. Então, esse cara aí É a tal da integridade, né? Sempre Tá olhei, íntegro, tá sempre inteiro. olhei para ele assim como uma referência para mim. Minha esposa sabe disso. Ele, Jadson, professor Jadson, são referências para mim também. Jadson reza a lenda que Gerson fez Maturi. o gol mais bonito da história do Batistão foi ele que fez, né? Com Ele certeza. tá enrolando, não tá vindo vir aqui, não. Não tá querendo vir, não. Né? Como é que é, produção? A produção tá dizendo que ficou em você a câmera porque você tava ficando corado, vermelhinho. Porque a gente tava recebendo elogio. O Charlão fica tímido quando ele recebe. Quando o Charlão recebe elogio, ele fica vermelho. É mesmo. Ainda bem que ele não é amarelo como eu, né? Porque ia ficar um negócio esquisito, hein? Vermelho com amarelo dá laranja? Epa. Bom, falar de professor de educação física, né? Eu acho que eu vejo o profissional de educação física como primeiro, falar da paixão de João Paulo, né? Eu acho que eu vejo todo profissional Sim. um apaixonado, né? Um apaixonado pelo movimento, um apaixonado pelo ser humano, pelo desenvolvimento do ser humano. E para todos que, quando escolha direito. Isso mesmo. Né? Porque da mesma forma que existe profissional desleixado na locução, na comunicação, em todos os aspectos, também existe profissional desleixado na educação física. Né? Então, seu filho é um ser integral, ser completo. Ele não é só feito de mente, ele é feito de corpo, de movimento, de brincadeira, de alegria. E proporcione, sim, né, para ele momentos especiais de vivenciar brincadeiras especiais, as mesmas brincadeiras que você vivenciou, eu e o William vivenciamos. A minha foi um pouco mais violenta, mas a gente libera essas. Essas não. Não faça essas. Mas aproveite e sempre contrate um cara que seja um profissional que ama a profissão, ama o seu filho, ama o que está fazendo, assim como o nosso tio João. Maravilha. E assim a gente encerra o nosso PGM Bcast de hoje. Semana que vem tem mais um episódio. Encerrar aqui nessa câmera de novo. Se Deus quiser, próxima semana a gente volta, hein? Curte, comenta, compartilha. Isso aí. E é isso aí. Uou!